Olá pessoal, preparei hoje um vídeo super legal para falar sobre a manipulação, para que vocês não possam cair na manipulação, para que vocês possam estar um pouco mais prevenidos a essa prática tão comum, né, no mundo. Então meu vídeo vai ficar separado em dois momentos. O primeiro, uma definição do que seja manipulação, para que vocês possam entender o conceito e o que é a manipulação. E o segundo são 8 passos bem práticos para que vocês possam, de alguma maneira, estar se prevenindo, né, de manipuladores ao seu redor. Então, para que vocês possam entender, o termo manipulação, né, ele tem muito a ver com mãos, com manipular. Você sabe que na antiga Roma, né, o exército romano ele era feito de manípulos. O que eram manípulos? Eram 5 soldados romanos que se configuravam, onde eles se protegiam, né, uns aos outros e formavam uma barreira. Né? Então, o exército romano eram vários manípulos, vários grupos de 5 soldados que um ficava de costas para o outro e um tinha o dever de proteger o outro. E assim, praticamente, eles conquistaram todo o mundo romano, né? Que na verdade era Europa, e constituído por meio de manípulos. Né? E daí também veio o termo farmácias de manipulação, pilão que a gente vê, né, na farmácia de manipulação. Aquilo ali é porque a homeopatia, né, você tem ali uma divisão. Né? Hoje é feito por um processo, né, industrial, mas antigamente, nos primórdios da homeopatia, se pegava uma planta, né, e se macerava. Né? Então, por isso que tem um sentido de manipulação. Por isso você vê lá uma farmácia de manipulação. Então, normalmente nós associamos o termo manipulação à política, mas a manipulação ela pode ser de diversas formas, pode ser uma manipulação religiosa, cultural, de uma informação, de uma manipulação comercial e mesmo por uma amizade ou dentro de uma relação, né, interpessoal. No momento em que há duas pessoas ou que há um grupo, pode ocorrer uma manipulação. Então, qual o conceito que nós encontramos sobre manipulação? Então, aqui eu vou estar lendo para vocês, né, um conceito de manipulação. Ou seja, manipulação é uma prática de influenciar ou controlar outra pessoa ou situação de uma forma sutil, enganosa ou estratégica, com a fim de obter um resultado desejado. Então perceba que no processo de manipulação há um processo consciente. A pessoa que está manipulando, ela sabe que está manipulando. Não é uma coisa inconsciente, né? A pessoa, ela intencionalmente, ela está fazendo um processo de condução, né, de indução de comportamento ou de ideias. É uma forma de influência que visa persuadir, convencer ou direcionar as ações, pensamento ou emoções de alguém para atender aos interesses do manipulador. Ela pode ser realizada de várias maneiras, né, como técnicas de persuasão, engano, intimidação emocional, chantagem, mentiras, ocultação de informações relevantes, exploração das fraquezas de alguém e uso de táticas psicológicas para obter um controle sobre as outras pessoas. Então, a maioria das vezes são utilizados para obter vantagens pessoais, influenciar decisões, obter controle sobre as outras pessoas. E aqui no final diz que é importante notar que a manipulação ela nem sempre é negativa, ela pode ser usada de forma ética e legítima no caso de influenciar alguém a adotar um estilo de vida mais saudável ou motivar alguém aos seus objetivos. E aí, no final, né, quando ele fala que a manipulação pode ser, que ela nem sempre é negativa, que ela pode ser usada de forma ética e legítima ou positiva, né, eu vou discordar dessa afirmação. Tá? Eu vou discordar porque eu acredito que a manipulação, mesmo sendo positiva, entre aspas, né, ela não há uma participação consciente das pessoas. Eu acredito que dentro do processo nosso de uma evolução na consciência, que inclusive eu peço que vocês assistam, né, meus vídeos sobre a consciência que eu fiz numa série, né, a questão da escolha, da pessoa ter o poder de escolher
é muito importante, ou seja, a nossa evolução da consciência, ela se dá por meio da escolha. Por quê? Por mais que uma pessoa ela esteja agindo corretamente, ou esteja agindo pelo bem, mas é de uma forma manipulada, isso ela não está, vamos dizer assim, contando pontos no seu processo evolutivo, porque não foi feita uma escolha consciente. Vocês estão me entendendo? Ou seja, não há por que manipular as pessoas. Nós temos é que colocar a verdade, colocar as opções e que as pessoas, por meio da sua individualidade e por meio da sua experiência e por meio do seu discernimento, faça as escolhas. E se a pessoa quiser escolher a coisa errada, olha, é uma experiência que ela precisa viver, entendeu? Vai sofrer. Então, nós temos, por meio da evolução, dois caminhos. Um caminho é o caminho da consciência, onde a gente pega o caminho, ou alguém chega e fala: esse caminho aqui é o melhor, desse caminho você não vai sofrer, esse aqui é um caminho onde que você vai chegar lá, né? E o outro caminho é o caminho da dor, né? Isso é implacável, né? Porque se nós mostramos o caminho e o caminho certo e a pessoa quer utilizar caminhos errados, outras opções e sofrer, é o caminho dela. Então a gente não pode manipular as pessoas para o caminho do bem, isso é o meu entender, né? Porque ela não está tomando uma ação consciente, ela não está fazendo essa opção consciente, né? Obviamente que a gente quer o melhor das pessoas, né? Que a gente quer que as pessoas sigam o caminho certo, né? Mas a gente não pode deixar aqui muito bem. Ok, então aqui eu vou agora passar dicas práticas para que vocês façam as suas reflexões e, na medida do possível, a gente não caia no processo de manipulação. Primeiramente, dizer que a manipulação é algo que existe desde que o mundo é mundo e não deixará de existir. Então não pense que um dia, sabe, a nossa humanidade vai estar super, hiper consciente. Talvez daqui a 50 mil anos, né? Mas no nosso momento, né, isso não vai acontecer. Nós estamos dentro de uma conjuntura, né, histórica, onde que a manipulação ela está presente em todos os lugares. Então nós temos que estar cientes de que isso não vai acabar, que não há inocentes no mundo, não há pessoas bem intencionadas no mundo e que nós é que devemos nos proteger de um sistema de manipuladores, né? Então aqui vai dicas para a manipulação. Primeira dica: a crítica das fontes. Isso a gente vê lá na história. O que é a crítica das fontes? Né? Nós buscarmos fontes seguras. Tá? Nós vivemos aí uma era das fakes. Se fala tanto, né? Fake news é fake, é mentira, etc. Né? Então, como é que nós saímos disso? Fazendo uma boa análise, um bom filtro das nossas fontes de informações. Tá? Porque, na realidade, isso desde que o mundo é mundo também. Tá? Chamado textos apócrifos. O que eram textos apócrifos? Os antigos eles pegavam um texto e diziam que aquele texto era de Platão, era de Aristóteles, aquele texto era de alguma autoridade filosófica e a pessoa escrevia qualquer coisa e assinava como deles. Né? Então nós temos que fazer como os antigos, né, saber o que é apócrifo, o que é um texto, quando é algo que é uma mentira. E nós temos que fazer o quê? Buscar fontes seguras. Então, quando nos chega uma informação, nós temos que analisar: será que isso aqui é verdadeiro? Né? Nós temos muita preguiça de fazer essa avaliação. Né? Nós somos muito inocentes, né? Porque algum jornal fala alguma coisa, alguém chega e fala alguma coisa e nós acreditamos naquilo. Não vamos buscar outros contrapontos ou vamos buscar fontes seguras daquela informação e aí caímos então em um sistema de manipulação por não investigar as fontes daquela informação. Tá? Então, muito cuidado também com o autoritarismo, né? Às vezes de organizações. Não, mas a ciência falou tal coisa, ou tal organização falou tal coisa, então eu não posso questionar isso. Opa, calma aí, por que eu não posso questionar isso? A ciência ela se dá exatamente pelo contraditório, exatamente por ter pontos de vistas distintos, né? E não é porque alguma autoridade falou que nós temos que baixar a nossa cabeça, tá?
Então, obviamente que nós vamos ter autoridades, né? Sim, vamos ter pessoas que, pelo seu currículo, né, e tudo, nós podemos dizer, olha, se a pessoa está falando é porque de fato deve ser, ela, né, justifica, mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que ver outros pontos de vista e começar a ter um critério e perceber se essas pessoas, às vezes com autoridade, elas não estão nos manipulando, porque não quer dizer que é porque tem uma organização, às vezes, né, de notório, é que as pessoas não podem estar manipulando. Hoje o mundo está bastante complicado, hein? Segundo ponto, né, não se deixar levar pelas emoções. Tá? Nós somos muito, vamos dizer assim, corporativos, né? Muito emotivos. Então, se o meu grupo, se aquelas pessoas às quais eu tenho uma afinidade está aceitando alguma coisa, eu vou e aceito aquilo. Né? Por quê? Porque a maioria do grupo a qual eu aceito, aceita aquilo. E aí eu sou o quê? Conduzido pelas minhas emoções. Então nós herdamos no nosso cérebro uma tendência de seguir a massa. Isso aí é uma tendência emotiva, quando a gente fala assim, a questão do rebanho. Né? Então o rebanho está indo para lá e nós emocionalmente também vamos, né, naquela direção. Por quê? Porque desde que da nossa evolução, nós seguimos um processo de estar sempre acompanhando o coletivo. Isso nos deixa mais seguros quando nós estamos juntos. Você vê que a inteligência das abelhas, dos cupins, das formigas, né, essa inteligência é uma inteligência coletiva. Né? Não existe a abelha individual, existe o enxame da abelha. E no momento em que elas se unem, elas conseguem fazer dos seus propósitos, né, da sua sobrevivência. Então nós surgimos, né, a consciência humana ela vem dessa psique coletiva, mas agora nós estamos nos individualizando e nós precisamos mais e mais estarmos saindo dessa massa. E para a gente sair dessa massa, nós temos que deixar nossas emoções de lado. Né? Nós temos que utilizar mais a razão, né, critérios, isso aqui é certo ou não é certo, não importa o que eu acho, se as pessoas que eu gosto estão achando isso. Né? Isso é um critério de sentimento, não é um critério racional. E as nossas escolhas elas têm que ser pela razão, ela não pode ser pela emoção. Porque se é emoção, é pela massa. É muito interessante, né? Tem o livro de Artemidoro, que ele fala sobre a interpretação dos sonhos, isso é muito interessante. Na introdução do livro, né, onde que ele está dedicando o livro dele ao filho dele, etc. e tal, ele pede que o livro dele não se torne um livro de multidões. Ele não queria que o livro dele se tornasse um best-seller, né? Porque na concepção dele, e era uma concepção clássica, né? Se um livro se tornasse um livro difundido, um livro de multidões, era um livro raso, né? Era um livro onde, quer dizer, se todo mundo está lendo, quer dizer que o livro, né, aqueles conhecimentos não tinham profundidade. Então percebo que aquilo que é profundo, aquilo que é, vamos dizer assim, mais individualizado, né, ele não é da massa. Então você percebe que a massa gosta daquilo que é raso, aquilo onde que todo mundo entende. Agora, quando você tem um conhecimento que é um degrau acima, já poucos vão entender. Então é isso que nós temos que estar buscando, cada vez mais uma agudeza, um refinamento em nossos critérios com relação aos conhecimentos. Porque uma compreensão coletiva ela é emocional, todo mundo entende uma coisa porque aquilo lá é emotivo. Agora, você utilizar uma razão, uma lógica, e você começar a entender o que está por detrás das coisas, isso já requer uma agudeza, né, intelectual que poucos têm. Então, não se deixar levar pelas emoções e pela maioria. Terceiro passo, cuidado com ilusionismo. É o mágico, né? O mágico da cartola. Né? Como é que o mágico faz a mágica? Né? Ele coloca a sua atenção, né, nessa direção e está fazendo uma outra coisa aqui na outra direção. Né? Tem até o livro, o filme agora recente, né? Olhe para as estrelas. Porque é assim que funciona o processo de manipulação. Quando, por exemplo, a mídia, né, ela quer esconder um fato, né, porque a mídia ela paga, né, ela começa a colocar a multidão para olhar
em outra direção. E assim fazem também as pessoas ao nosso redor, né? Quando querem nos manipular. Olhe para cá e deixe de olhar nessa direção, deixe de ver aqui, né, o que elas não querem que vocês vejam. Então, muito cuidado com o ilusionismo, né? Tenham uma percepção mais refinada, mais ampla, mais totalitária das coisas. Se está olhando para cá, por que ela não quer que eu olhe para lá? E aí, né, seguindo o mesmo passo, né? Porque se ela não quer que você olhe para cá e olhe para lá, né? Aqui é interesse por trás. Tá? Então, o quarto item significa buscar quais são os interesses por trás. Quais são os interesses de uma informação? Quais são os interesses comerciais, religiosos, políticos, etc. Né? Então, todo mundo, todas as pessoas, todo mundo é movido por interesses. Todo mundo tem interesses, que podem ser sadios ou não sadios. Então, quando a gente começa a buscar os reais motivos por trás de uma informação, dos atos, nós podemos saber se ali há uma manipulação ou não, porque ninguém mais quer ser enganado. Né? Essa é a grande verdade. Nós não queremos ser enganados, ninguém quer ser enganado. E para a gente saber se alguém está manipulando, a gente quer saber qual é o interesse dessa pessoa. Né? O que ela ganha com isso? E aí vem o quinto tópico, que é o tal do siga o dinheiro. Ou seja, quem se beneficia com isso? Porque se há um interesse, alguém está se beneficiando. Né? Quem se beneficia com tal informação? Quem se beneficia se algo acontecer assim? Mas não só quando a gente fala siga o dinheiro, siga os propósitos, siga os interesses no final. Quem é que vai se beneficiar com tal coisa? É seguir o caminho do tesouro e perceber quem está por detrás dos bastidores dentro do processo de manipulação. Vocês sabem que hoje no mundo existem várias pessoas, né, milionários, bilionários, que estão controlando o mundo. Nós ficamos vendo políticos, né, pessoas que estão ali em pontos chaves na organização mundial dos países e globalmente, mas essas pessoas elas têm outra por detrás, que são na verdade os intelectuais, né, os intelectuais e os que estão bancando financeiramente aqueles artistas políticos que nós vemos hoje no mundo, que essas pessoas são atores, os que estão ali, de partidos políticos, etc. Então nós acreditamos que aqueles ali são os verdadeiros personagens do mundo, mas não são. Então quando nós vamos seguindo, né, o dinheiro, a gente vai chegar até a essas pessoas, que são pessoas que não aparecem. Então no sistema de manipulação, a gente tem que ir seguindo para ver quem está por detrás disso, quem ganha com isso, quem se beneficia com isso. Porque nós temos aí hoje no mundo, né, uma revolução cultural, uma revolução de ideias, uma revolução, né, parece que o mundo aí está dando, né, uma oxigenada, mas na verdade tem manipuladores, né, assim, cruéis por detrás do mundo, e eles não estão querendo o melhor para as pessoas. Eles estão preocupados com o futuro e com os filhos deles, com um grupo pequeno deles. Eles não estão preocupados com a maioria da humanidade. Tá? Então, quando a gente vai seguindo, a gente chega até lá. Tudo isso que eu coloco no global, pessoal, vocês podem também levar para o micro, tá? Para as pequenas interferências. Não só para uma questão do mundo coletivo, mas quando aquilo que se engloba no coletivo, no maior, também pode ser aplicado no pequeno. E aí, o sexto tópico. Primeiro, desconfie, depois confie. Né? Nietzsche pensava dessa maneira. Nietzsche ele agia sempre assim, primeiro desconfiava e depois confiava. Por quê? Porque muitas vezes nós seguimos a lógica inversa. Nós primeiro confiamos e aí lá na frente nós temos o quê? O tombo. Né? Nós temos uma decepção com as pessoas, uma decepção com uma empresa, uma decepção, né, com quem quer que seja. Por quê? Porque nós confiamos e depois lá na frente vem uma verdade, vem um ato, alguma coisa que decepciona as pessoas. Né? O meu princípio não é como de Nietzsche, desconfiar absolutamente para depois confiar, e também não confio absolutamente para depois me decepcionar. Eu busco, né, eu acho o mais correto, né, o confiar desconfiando.
né? Eu busco sempre um ponto de equilíbrio, onde que a gente dá o crédito, mas fique atento, porque sabe que em algum momento lá na frente pode acontecer umas coisas. Mas aí vem o sétimo ponto. Veja que eu estou sempre tentando fazer um link entre um item e outro, né? Que é o que? A diminuir as projeções e a nossa inocência. Porque o que acontece? Quando nós iniciamos uma relação, né, vamos colocar uma relação pessoal mesmo, né, nós projetamos na outra pessoa tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse. E nessa projeção, que é uma projeção inocente, disso que a gente falou no item passado, né, de confiar, nós deixamos muitas vezes de enxergar a realidade. E às vezes a realidade está aqui, ó, debaixo do nosso nariz, como se diz. Mas nós estamos num processo de projeção, né? A gente fica olhando no outro aquilo que a gente gostaria de ter e não vemos o real. Então, é sempre importante nós estarmos comparando aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que nós estamos almejando, né, com a realidade. Tá? Nós temos que ter essa âncora, nós temos que ter um ponto de equilíbrio e perceber quais são as verdadeiras intenções que há por detrás das pessoas. Porque se nós não fizermos esse comparativo entre aquilo que nós almejamos, aquilo que nós projetamos com aquilo que é, nós vamos ficar sempre nesse mundo da fantasia. Só que uma hora a realidade, né, as sombras, algo que, vamos dizer assim, não condiz com o que nós projetamos, aparece. E aí vem a decepção. Então, no processo de manipulação, as pessoas estão ali fazendo o jogo e nós estamos inocentes. Né? Nós estamos inocentes por quê? Porque nós estamos projetando o que há de melhor. Então, às vezes até as pessoas chegam e falam para nós, olha, tal pessoa ela pode estar te manipulando. E nós, não, está tudo bem, isso não está acontecendo, é fantasia da sua cabeça, né? É teoria da conspiração, etc. Né? Não, a outra pessoa, normalmente quem está fora, enxerga melhor as coisas, porque não está envolvido emocionalmente. Se lembra que nós falamos lá atrás, né, da gente tirar as emoções e colocar a razão? A outra pessoa está mais racional, ela está vendo, ela não está envolvida emocionalmente, né? Então nós temos que sair um pouco desse processo de projeção, parar de ficar projetando o que a gente quer ver nos outros e ver aquilo que é real, porque a manipulação ela se dá aí, no campo das emoções, é aí que tem. Oitavo tópico, sinais de manipulação, que são muito utilizados pelos psicopatas. Então, um dos tópicos importantes, né, de manipulação é você estudar a mente dos psicopatas. Tá? Porque quem utiliza muito a manipulação são os psicopatas. Você se lembra que eu falei no início que eu não sou a favor de uma manipulação, nem que seja para o bem? Né? Nem que seja para o bem. Cada pessoa ela tem que fazer as suas escolhas individuais. Ninguém tem que manipular ninguém, nem que seja para o bem. Tá? E o psicopata ele trabalha com a manipulação. Então, alguns sinais de psicopatia, mas que vocês têm que estudar também, buscar, né, como é que trabalha uma mente psicopata. Elogios excessivos, tá? Uma forma de manipulação. Flerte com as suas emoções. Né? Quando a pessoa percebe que aqui as emoções de novo é muito emotivo, aí pode ser, o manipulador pode ser uma pessoa engraçada. O psicopata muitas vezes, né? São pessoas que estão ali, né? Faz você rir, faz ver que você é uma pessoa que gosta de determinada coisa e fica dizendo que vai te levar aquilo, né? Então esse flerte com as emoções, né, principalmente com risadinhas, né, fazendo com que as pessoas fiquem muito emotivas, tanto no sentido de uma manipulação de pessoas engraçadas, quanto de pessoas que vão te levar à tristeza, a de você se sentir vítima do processo. Entende? Que aqui é o uso da culpa ou da intimidação, que eles também usam. Então, elogios excessivos, flertar com as emoções, ficar jogando com as suas emoções, né? A culpa, te deixar você uma pessoa culpada, que você, nossa, eu fiz isso com tal pessoa, ou intimidação, você tem que fazer tal coisa, e as tentativas de controle das suas ações. O manipulador, ele na verdade, o que é manipular? Mãos, né? Você se lembra que eu falei mãos?
Mãos faz o quê? Controle. A pessoa que está te manipulando, ela está querendo conduzir a sua vida, certo? E aí, por fim, o último tópico, a desidentificação do inconsciente coletivo, da massa, que tem a ver lá com o que nós falamos no início. Pessoal, quanto mais nós somos nós mesmos, uma identidade, mais nós vamos estar pautando a nossa consciência, a nossa vida em valores, em objetivos. Nós vamos estar estabelecendo os nossos limites das pessoas, nós vamos ser pessoas mais críticas nas informações, mais críticas no sentido de aqueles que quiserem, né, de alguma maneira conduzir a nossa vida, nós vamos dizer, opa, não, isso não. Ou seja, para que nós possamos ser fisgados, pescados pelos manipuladores, nós temos que aceitar a sua oferta. Ou seja, um peixe, só é pescado lá no anzol, né, porque ele aceitou a minhoca. Ele aceita. Então, o manipulador, ele oferece a sua isca, né, e o manipulado aceita a isca. Então, perceba esse ponto. É uma coisa muito importante, tá? Porque o manipulador, ele pode jogar a isca e o peixe, né, que somos nós, não aceitarmos a isca. E para a gente não aceitar, nós temos o quê? Que está fora desse aquário, né? Como? Pela nossa individuação. Nós não aceitamos esses valores, nós não aceitamos um suborno, nós não aceitamos esse tipo de ideias, não aceitamos essas coisas que elas são coletivas. Nós começamos a ser nós mesmos, né? Os nossos critérios. Tá? Isso é coisa muito importante dentro de um processo evolutivo humano, pessoal, né? E a gente espera que isso seja coletivo, para que a gente não fique andando como manadas. Ou seja, é muito importante que cada um busque, né, esse processo de manipulação, não só como uma via de estar se libertando, né, dessas ideias coletivas, mas como uma forma de um aprimoramento do seu indivíduo, que nós falamos tanto, né, que é uma pessoa indivisa, que é uma pessoa que tem valores, que tem integridade, que tem as suas opiniões próprias, os seus valores individuais estabelecidos. Tá? Isso é uma coisa muito importante para a nossa felicidade, inclusive. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem um joinha, compartilhe para demais pessoas e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Um grande abraço.